serviço, né, de inaloterapia numa farmácia é muito importante por essa prestação do farmacêutico fazer essa administração de medicamentos. A gente vê muitos erros, né, de administração quando feito fora da farmácia, quando feito por leigos. Então, o farmacêutico hoje é um ator principal para administrar esse medicamento e ter o efeito desejado dessa terapia. E a farmácia, por conseguinte, ela fica referência, né, para a população, ao seu entorno, como uma prestadora desse serviço de administração de medicamento, que é a inaloterapia. Então, é muito importante para a gente se capacitar, o farmacêutico saber todas as técnicas, né, de inaloterapia, e é por isso que hoje o vídeo, né, que nós estamos lançando vai tratar de capacitar o farmacêutico através destas técnicas para que ele administre o medicamento correto, na dose correta, a pessoa correta. A Interfarma, a associação que representa a indústria farmacêutica de pesquisa no Brasil, com muita satisfação somou-se ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para que pudéssemos prestar um serviço público. O serviço é contribuir para a qualificação dos mais de 40 mil farmacêuticos do Estado de São Paulo, seja no campo técnico, de modo que possam exercer qualificadamente sua atividade profissional, seja no campo ético, de modo que possam exercer esta mesma atividade com dignidade, com respeito aos princípios da profissão e à legislação do país. No caso deste DVD, mais uma vez se apresenta uma situação onde, em função da fragilidade do sistema de saúde pública do país, a farmácia acaba sendo a porta de entrada e, muitas vezes, a porta de esperança para mães, para crianças que saem, especialmente nos rigores do inverno, à busca de uma farmácia, tentando encontrar ali uma solução imediata para os problemas, especialmente das crianças. A prestação de serviços nas farmácias e drogarias tem ganhado espaço no dia a dia da comunidade, especialmente com a regulamentação desta prática por meio da Resolução RDC 44 de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O serviço de inalação está inserido neste contexto, pois facilita o acompanhamento especializado dos pacientes e torna-se um aliado importante para diminuir a demanda em unidades de saúde. Milhares de pessoas são acometidas por doenças respiratórias, o que tem se tornado um sério problema de saúde pública. Em algumas situações, como na ocorrência de infecções das vias aéreas, pode haver aumento da produção e da viscosidade das secreções, que impedem o movimento do muco. A inalação produz a umidificação e fluidificação da secreção brônquica por meio da inspiração de microgotículas de solução acrescidas ou não de medicamentos. Com isso, facilita a mobilização e expectoração das secreções. Esse processo de expectoração é geralmente acompanhado de tosse, que é um mecanismo de defesa que protege o trato respiratório do acúmulo de secreções e favorece a eliminação de corpos estranhos. A administração de medicamentos pela via inalatória propicia uma rápida absorção pela mucosa presente nas vias aéreas, fazendo com que a inalação seja a forma mais empregada para a utilização de fármacos que atuam diretamente nestes locais. Algumas vantagens da administração de medicamentos por via inalatória. Baixa incidência de reações adversas devido à menor biodisponibilidade sistêmica do medicamento. Obtenção do efeito desejado com a utilização de doses menores do medicamento em comparação com a administração por via oral, em decorrência da ação direta do fármaco sobre a mucosa respiratória. Rápido início da ação dos broncodilatadores, importante no alívio da insuficiência respiratória aguda no caso de indivíduos portadores de bronquite ou asma. É importante ressaltar que, para oferecer o serviço de inalação, é necessário que ele esteja devidamente indicado no licenciamento do estabelecimento. Além disso, o estabelecimento deve manter procedimentos operacionais padrão, POPs, e possuir uma sala especial para serviços farmacêuticos. Procedimentos operacionais padrão, POPs. Os POPs devem conter minimamente instruções sobre limpeza dos ambientes, uso e asepsia dos aparelhos e acessórios, uso e descarte dos materiais, antisepsia aplicada ao profissional e ao usuário, além de outras instruções previstas na legislação vigente. Os POPs devem ser capazes de garantir a qualidade do resultado de todas as etapas do processo,
protegendo o usuário e promovendo a saúde pública. Sala de serviços farmacêuticos. A sala deve estar de acordo com as normas emitidas pela Anvisa e pelas vigilâncias sanitárias estadual e local. Ela deve garantir conforto, privacidade e segurança ao paciente durante todo o processo de inalação. As instalações devem possuir superfícies internas, piso, paredes e teto lisas e impermeáveis, em perfeitas condições, resistentes aos agentes sanitizantes e facilmente laváveis. O ambiente deve ser mantido em boas condições de higiene, organizado e protegido contra a entrada de insetos, roedores ou outros animais. Também deve ser bem iluminado e ventilado. O ambiente deve ser limpo antes da realização de todos os atendimentos, a fim de minimizar os riscos à saúde dos usuários e dos funcionários do estabelecimento. O procedimento de limpeza do espaço para a prestação de serviços farmacêuticos deve ser registrado e realizado diariamente, no início e ao término do horário de funcionamento. Após a prestação de cada serviço, deve ser verificada a necessidade de realizar novo procedimento de limpeza, assegurando a higiene do local. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os dispositivos utilizados na inalação, técnicas de uso e higienização, bem como o papel do farmacêutico na administração de medicamentos inalatórios em farmácias e drogarias. Materiais necessários: nebulizador, kit de inalação descartável com copo para colocação de medicamento, máscara. Existem tamanhos especiais para uso infantil e adulto e extensor. Luvas de procedimentos descartáveis, sabonete líquido, papel toalha, álcool 70% e lixeira com tampa acionada por pedal. É importante lembrar que o uso de qualquer equipamento relacionado à inalação deve ter registro na Anvisa e no Ministério da Saúde para uso não doméstico, ou seja, ele deve ter um registro previsto no seu manual de equipamento para uso em escala. Nebulizadores. Os nebulizadores suspendem os medicamentos em gotículas e liberam os fármacos em aerossol de partículas líquidas. Para serem consideradas respiráveis, as partículas geradas pelo nebulizador devem ter entre 1 e 5 microns, pois partículas maiores sofrem impactação e sedimentação nas fossas nasais ou nasofaringe. A deposição de aerossol pulmonar também dependerá das características das próprias vias aéreas e da técnica inalatória. Tipos de nebulizadores. Existem 2 tipos de nebulizadores: a jato, de ar comprimido, e ultrassônico. Fragmentam um líquido através de uma membrana por vibração ultrassônica. Estes equipamentos são muito utilizados para o tratamento de crises agudas de asma e bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e outras doenças infecciosas, como gripes, resfriados e pneumonias. Todos esses equipamentos devem ser regularizados na Anvisa, conforme legislação vigente, e submetidos à manutenção periódica, assegurando condições seguras de uso conforme recomendações do fabricante. A documentação referente à manutenção deve ser mantida em arquivo. Importante salientar que os aparelhos utilizados na prática da inalação na farmácia devem ter registro regularizado junto à Anvisa, Ministério da Saúde. Seus manuais devem ser arquivados, devem ser guardados na farmácia junto com o plano de manutenção desses aparelhos que é previsto em seus manuais. No caso da utilização de cilindros de ar comprimido medicinal, deve-se manter a revisão periódica dos cilindros de gases, conectores e conexões. Se os dispositivos de inalação não forem utilizados corretamente, podem anular o efeito terapêutico dos medicamentos ou até mesmo prejudicar a saúde. Como funcionam esses 2 tipos de nebulizadores? Nebulizador a jato. Os nebulizadores a jato são aparelhos que funcionam por meio de uma corrente de ar comprimido, que, quando projetada sobre uma solução nebulizável, origina um aerossol. O fluxo de ar pode ser originado por um compressor elétrico ou por um cilindro de ar comprimido medicinal. Atenção! O uso de oxigênio deve ser restrito aos hospitais, tendo em vista os sérios riscos de intoxicação, podendo causar cegueira e outras sequelas graves. Cuidados! Os nebulizadores a jato vêm equipados com filtro de ar. Periodicamente, deve-se retirar a tampa do local onde fica o filtro e examiná-lo. Alguns equipamentos apresentam filtros de ar, e esses filtros de ar têm a sua substituição e manutenção prevista dentro de cada manual.
Essa substituição, essa revisão deve ser seguida criteriosamente. Nebulizador ultrassônico. Nos nebulizadores ultrassônicos, o aerossol é gerado pelas oscilações de um transdutor piezoelétrico, que transforma a energia elétrica em vibrações mecânicas, rompendo a tensão superficial do líquido utilizado e resultando em microgotículas, que são carregadas por um fluxo contínuo de ar. Neste tipo de equipamento, não devem ser utilizados medicamentos termosensíveis, como, por exemplo, antibióticos, devido ao aquecimento do aparelho. Também não se recomenda o uso de suspensões, como os corticoides, por exemplo. Cuidados. Ao utilizar aparelho ultrassônico, é preciso verificar o nível de água do tanque de arrefecimento do aparelho e completá-lo sempre que necessário. A falta de água no recipiente do transdutor provocará superaquecimento, o que pode danificar o aparelho. Alguns nebulizadores ultrassônicos possuem um termostato de proteção contra superaquecimento, acionado automaticamente. No inalador ultrassônico, o copo para medicamento deve ser colocado dentro do recipiente do transdutor, encaixando-o conforme a recomendação do fabricante. A seguir, vamos conhecer quais são os procedimentos recomendados para a realização da inalação de forma eficiente. Vale lembrar que este procedimento depende da participação ativa do paciente, que precisa ser muito bem orientado pelo farmacêutico. Antes de realizar o serviço de inalação, o farmacêutico deve fazer uma breve anamnese, principalmente se for a primeira vez que o paciente vai ao estabelecimento. É imprescindível verificar quais medicamentos o paciente utiliza e quais problemas de saúde apresenta, para identificar possíveis problemas relacionados ao uso de medicamentos. O farmacêutico deve esclarecer o paciente sobre o procedimento e alguns cuidados com o medicamento que será administrado. No caso do uso de broncodilatadores, por exemplo, é válido alertar sobre a possibilidade de ocorrências de reações, como cefaleia, sudorese, palpitações e tremores decorrentes do medicamento. Ao usar corticoides por via inalatória, o paciente deve ser orientado a enxaguar a boca logo em seguida, para evitar o desenvolvimento de candidíase orofaríngea. É importante destacar que a inalação só pode ser oferecida mediante prescrição médica. Técnica de nebulização. Preparar o material necessário. No caso de inaladores elétricos, certificar a voltagem local e fazer os ajustes necessários. Explicar o procedimento para o paciente ou responsável. Principalmente, se for uma criança, procure tranquilizá-la. Lavar as mãos utilizando técnica apropriada e colocar luvas de procedimentos descartáveis. Atenção! A execução de qualquer serviço farmacêutico deve ser precedida da antisepsia das mãos, independente do uso de equipamentos de proteção individual, EPI. Montar o aparelho corretamente conforme a orientação do fabricante. Colocar o conteúdo da ampola no copo do inalador. Da mesma forma, devem ser acrescentadas as gotas do medicamento prescrito. Importante: respeitar o volume máximo permitido pelo aparelho, conectar o copo à máscara de inalação e mantê-la na posição vertical para evitar perda do líquido. Verificar se o paciente está em uma posição adequada. Orientá-lo a permanecer sentado, com a cabeça erguida e o tronco ereto. Ligar o nebulizador na corrente elétrica e no botão liga-desliga. No caso da utilização de cilindro de ar comprimido, deve-se instalar o fluxômetro, testá-lo antes de conectar ao copo com o medicamento a ser inalado. Em seguida, conecta-se o copo do nebulizador e regula-se o fluxo de ar. Com o paciente confortavelmente posicionado, colocar a máscara no rosto cobrindo o nariz e a boca. Orientar o usuário a manter os olhos fechados durante a nebulização para evitar irritação ocular. O tempo de inalação pode durar cerca de 10 a 20 minutos. Esperar o tempo necessário e verificar o reservatório do nebulizador. Se o recipiente estiver quase vazio e não sair mais névoa, o tratamento está finalizado. Terminado o procedimento, conforme o tipo de equipamento utilizado, desliga-se o aparelho da corrente ou fecha-se o fluxômetro. Após este processo, oferecer lenços descartáveis para o paciente limpar o rosto e orientá-lo a escovar os dentes ou enxaguar a boca e gargarejar com água para retirar a parcela do medicamento que ficou depositada na cavidade oral. O kit de inalação, máscara, copo e extensor
e as luvas de procedimento devem ser descartados em coletor apropriado para o descarte de resíduos biológicos na presença do paciente. Caso a vigilância sanitária local permita a desinfecção e reutilização desses artigos, eles devem ser colocados em recipiente devidamente identificado como contaminados, para serem limpos e desinfetados o mais breve possível. É importante verificar também se o kit de inalação possui registro na Anvisa na categoria descartável ou reutilizável. O copo para a colocação do medicamento no nebulizador ultrassônico é sempre descartável. Orientar o paciente ou responsável quanto ao armazenamento do medicamento, nos casos em que houver sobra. Registrar o atendimento na declaração de serviço farmacêutico e entregar uma via para o paciente. Dicas úteis. Vale a pena reforçar algumas informações importantes durante o procedimento. O paciente deve estar sentado corretamente, mantendo as costas eretas. Crianças merecem atenção especial. Nunca se deve realizar a inalação com a criança deitada, dormindo ou usando chupetas. Não deixar a criança sozinha durante a inalação, pois assim não será possível avaliar se a inalação está sendo feita de forma correta. Nesses casos, é indispensável a presença de um acompanhante responsável durante todo o procedimento. Orientar o paciente para não conversar durante a inalação, pois prejudica a eficiência do procedimento. Utilizar o medicamento e a dosagem conforme prescrição médica. No caso de dúvidas, o farmacêutico deve entrar em contato com o prescritor. Verificar a data de validade do medicamento antes da administração. O farmacêutico deve ler com atenção o manual do aparelho e a bula do produto. O estabelecimento deve manter um número suficiente de kits de inalação para atender a demanda. Erros comuns: colocar quantidade de soro fisiológico acima da capacidade do aparelho. Verificar limite permitido no manual do fabricante, geralmente de 10 a 15 mililitros. Usar máscara afastada do rosto. O vapor se espalha e prejudica o resultado. Atenção! Quando houver sobra do medicamento utilizado para inalação, o paciente ou responsável deve levá-la, conforme determina o artigo 76 da RDC 44 de 2009 da Anvisa. O farmacêutico deve orientar quanto às condições de armazenamento necessárias à preservação da qualidade do produto. Embalagens violadas não podem ser mantidas na farmácia ou drogaria. Limpeza e desinfecção. Limpeza. Remoção de sujidades visíveis e detritos dos artigos, realizada com água adicionada de sabão ou detergente, de forma manual ou automatizada, por ação mecânica, com consequente redução da carga microbiana. Deve preceder os processos de desinfecção ou esterilização. Anvisa, RE 2606, de 2006. Desinfecção. Processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos, podendo ser de baixo, intermediário ou alto nível. Anvisa, RDC 35, de 2010. Dentre os produtos recomendados para desinfecção estão ácido peracético, diluição conforme fabricante, e o hipoclorito de sódio, 0,5 a 1%. O hipoclorito de sódio tem sido bastante utilizado devido ao baixo custo, baixa toxicidade, fácil manuseio e ampla ação antibacteriana. O estabelecimento deve possuir uma área apropriada para a realização da limpeza e desinfecção química. Os produtos utilizados em todas as fases do processo de limpeza e desinfecção devem estar em conformidade com a legislação sanitária vigente e ser apropriados para uso em inaladores, conforme determinação da Anvisa. Além disso, deve-se observar atentamente as instruções de uso do fabricante. Os materiais de limpeza e os germicidas devem ser armazenados em área ou local especificamente designado e identificado. O tempo para o processamento, limpeza, desinfecção e ou esterilização de materiais deve ser respeitado. Para tanto, o estabelecimento deve possuir equipamentos em quantidade suficiente para atender à demanda. Importante: o farmacêutico deve assegurar que nenhum equipamento ou produto seja utilizado em outro paciente antes que tenha sido submetido à limpeza e desinfecção. Com isso,
Evita-se a transmissão de agentes infecciosos de um paciente para outro. Atenção! De acordo com a orientação da Secretaria Municipal da Saúde do município de São Paulo, não deve ser realizada desinfecção e esterilização de máscaras pela farmácia, drogaria. O farmacêutico deve consultar a vigilância sanitária do município onde se localiza o estabelecimento sobre a possibilidade de realizar a desinfecção do kit para inalação e validar o processo junto à autoridade sanitária local. Qualidade da água. O estabelecimento deve ser abastecido com água potável e, quando possuir caixa d'água própria, ela deve estar devidamente protegida para evitar a entrada de animais de qualquer porte, sujidades ou quaisquer outros contaminantes. Deve-se definir procedimentos escritos para a limpeza da caixa d'água e manter os registros que comprovem sua realização. A qualidade da água utilizada é de fundamental importância para o sucesso dos procedimentos de higienização e asepsia das mãos. Como vimos, o procedimento de inalação requer cuidados especiais e o farmacêutico deve estar capacitado para atender esta demanda da comunidade, cumprindo assim um papel importante na promoção e garantia da saúde da população. Farmacêutico. A inalação é um procedimento importante que agora está autorizado a ser feito nas farmácias. É importante que você esteja capacitado, que você conheça os fármacos que são administrados pela inalação, que você saiba orientar o paciente a respeito dos efeitos desses fármacos e esteja preparado durante o procedimento de inalação, conhecendo os sintomas que podem ocorrer, para que você possa intervir em algum caso de alguma emergência, alguma coisa assim. É importante também que você esteja preparado para orientar o paciente sobre os outros dispositivos que os medicamentos de uso por esta via podem ter apresentação. O farmacêutico ele tem que estar capacitado para fazer orientação, porque a orientação é um serviço importante, se não o principal trabalho do farmacêutico hoje, junto à população, e aquilo que realmente faz com que ele seja importante é estar lá para prestar essas informações. Não se admite mais um farmacêutico que atue diretamente na farmácia e que não se corresponsabilize pelo tratamento juntamente com o prescritor. Nós, farmacêuticos, temos que ter compromisso com o resultado dos tratamentos.